Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical de Blumenau, nossa igreja AD Blue. Ok? A gente está aqui com uma nova lição fantástico para esse período, sabe? Nós vamos então, a partir deste mês, estudar sobre avivamento. Avivamento, claro, puxando para a juventude, mas eu estou falando você como professor para professor. Ok? E você vai transmitir isso para os seus alunos com uma outra linguagem, tá? Vou passar aqui algumas diretrizes para vocês. Hoje, eu sempre digo isso, mas eu sempre acabo me animando. Mas a gente vai ser bem breve, tá? Eu praticamente peguei algumas coisas da lição, trouxe para mim, para minha vida, para o meu coração. Então eu simplifiquei algumas coisas para que fosse melhor para o seu entendimento, tudo bem? O que nós vamos fazer? Olha só, se você tiver com a lição em mãos, a minha lição ela tá em PDF aqui no meu tablet, tá bom? Mas você com a lição em mãos, me acompanhe. Nós vamos falar sobre algumas coisas para que você compreenda todo o contexto, toda a narrativa, ok? Do que nós vamos falar. Por quê? Porque algumas pessoas não sabem praticamente nem onde está o livro de Ageu, mas Ageu fica antes de Zacarias, tudo bem? Ageu, na minha Bíblia, a minha Bíblia é uma Almeida, ok? Revista e corrigida. Ela só tem menos de uma folha. É uma folha e o início da outra. Esse é o livro de Ageu. Nós costumamos dizer que o livro de Ageu é um pequeno fragmento de grande valor. Por quê? Porque ele fala sobre coisas importantes, como, por exemplo, sabe quando alguém diz para você, ou quando você já ouviu um pregador falando uma música, cantando, que fala o seguinte: a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Isso está no livro de Ageu, e por coincidência nós vamos passar por isso também, tá? Nós vamos chegar, dar uma comentada em cima disso, porque agora em cima da hora eu vi que isso fazia parte também, e é bem relevante, tá? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos compreender o que é o avivamento, que é o tema da nossa lição hoje, e nós vamos fuçar um pouquinho o contexto do livro de Ageu, porque pelo que eu entendi aqui, ao ler toda essa lição, é que de cabo a rabo, né, o livro de Ageu é então o fundo da lição para explicar o que é esse avivamento. Mas a gente vai apontar algumas coisas para nós termos algumas noções. Não é só você ler para os seus alunos, você precisa entender, porque ao final dessa lição, quando eu li, eu notei, eu preciso de um avivamento todos os dias. E nós vamos quebrar algumas coisas aqui que existem, né? Eu sempre digo para vocês, começou a aula, seja qualquer seja o tema da lição, pergunte para os seus alunos, faça uma dinâmica, porque você precisa ter um norte. Não adianta você pegar e comentar muita coisa sobre, né, o tema A e o tema B, que as pessoas têm mais dificuldade, você passar raspando. Não. Vamos começar onde tem muita dificuldade. Então começa perguntando para as pessoas, para os seus alunos, né? Você em casa, pergunte para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para quem trabalha com você, para os seus irmãos, seu grupo de jovens, não sei. Pergunte para as pessoas para saber o que elas acham sobre o que é um avivamento. Né? Contanto, essa palavra avivamento, ela não se encontra na Bíblia, apesar de ela ser bíblico. O que nós encontramos é revifica-nos, né? Como alguns salmos falam, né? Até o Novo Testamento fala alguma coisa sobre isso. Mas se você for parar para anotar, avivamento é o produto do que já aconteceu, da ação do verbo avivar. Né? Então houve um avivamento. Houve, já aconteceu. Né? Então nós vamos ver o que é esse avivamento, que é o produto de uma ação de revivificar as pessoas. Tudo bem? Pelo Espírito Santo. Perguntou para os seus alunos? Fantástico. Nós vamos ver esse fundo histórico sobre o profeta Ageu. Antes de tudo, quando você vai estudar alguma coisa que você não sabe o que significa, né? O que é avivamento? Você não precisa se perguntar só o que é, mas o que essa palavra em si significa. Perceba que quando a gente quer aprender grandes coisas e fixar na nossa mente, a gente precisa fuçar aquilo que é pequeno primeiro. Né? Então, primeiro vamos para o significado das coisas. Sabendo as pequenas coisas, a gente consegue construir os grandes entendimentos que ficam gravados no nosso coração, e ao ficar gravado no nosso coração,
Então, nós podemos, então, passar para frente com as nossas ações, ok? Então, vamos lá. A gente vai ver tudo isso, tá? Eu peguei grande parte da nossa lição e eu simplifiquei tudo nessas 2 páginas. Eu vou ler com vocês, eu espero que vocês anotem, ok? Antes de tudo isso, nós vamos falar depois sobre oração. No final, nós vamos fazer uma oração, nós juntos, ok? Mas vamos lá. Avivamento. Deixa eu até passar para a nossa lição aqui, tá? Por que eu vou ler o fundo histórico com vocês? Porque a nossa lição semanal, de segunda a sábado, de segunda a sexta, é todinho sobre o livro de Ageu, né? E depois nós temos Esdras, né? Por que Esdras está aqui no meio? Não é uma coincidência. Se você quiser saber mais sobre o livro de Ageu, o contexto e o que aconteceu e a vida dele, né, você precisa ler, então, no Antigo Testamento, um livro que se encontra em 2 partes, que é o livro de Esdras e Jeremias. Então, lendo, você vai conseguir montar uma estrutura sobre o profeta Ageu e o que aconteceu naquela época, né? A época de repatriados que saíam de Babilônia. A primeira, a segunda e a terceira leva, né? Ageu aqui é da primeira leva, mas né, vamos por partes. Depois nós vamos ver esse Romanos 12. Nós já vamos entender Romanos 12, tá? Mas pegue uma caneta. Hoje eu tô sem caneta. Mas rabisque aí na sua lição. Bom, meu tablet não dá para rabiscar. Mas o que é avivamento? Bota ali. O que significa avivamento? Porque muitas vezes nós achamos... Olha só, antes de eu ler isso para vocês, antes de você dar continuidade, dá uma pausa aqui no vídeo e faça essa pergunta para você. O que é um avivamento? O que significa isso? Porque a gente acha que avivamento é o oba-oba, né? É o poder, é só o poder de Deus caindo, né, através do Espírito Santo, fazendo toda aquela muvuca, né, o fogo. Eu perguntei para o moço aqui na mídia, ele falou, fogo de Deus. Por quê? A gente tem esse costume de algumas igrejas, algumas culturas passarem isso para a nossa mente, que avivamento é o que acontece no culto da vitória. Não, venha para o culto da vitória porque vai haver um grande avivamento. Vai haver? Vai, mas não se restringe ao culto da vitória. Não, venha para a vigília que vai ter um grande avivamento. Se restringe só a vigília ao culto de quinta? Não. Não, venha para a oração no monte, né? Vai haver um grande avivamento. Se restringe a esses lugares? Não, os gideões missionários vai haver um grande avivamento na nação. A conferência tal, o descende. Não, avivamento não se restringe a essas coisas. A gente mistura a muvuca das pessoas com avivamento. Então a gente acaba assimilando que avivamento tem a ver com muvuca de gente, tem a ver com quantidade, né? Tem a ver com poder, com fogo, né? Na verdade, nem sempre é assim. Esses lugares têm, porque a maioria das pessoas estão ali com o mesmo propósito, mas nós vamos ver que avivamentos acontecem principalmente com indivíduos no singular, né? E avivamentos acontecem no singular, formando pessoas ímpares, né? Pessoas únicas. E nós vamos ver isso, tá? Mas vamos ver, olha só. Se você era uma dessas pessoas que achou que avivamento se restringia só a essas ocasiões, porque a gente acaba assimilando que o avivamento, que vem pelo poder do Espírito Santo, o agir dele em dar vida novamente a nós, aos nossos corações caídos, né? Aos nossos corações endurecidos, né? A gente acaba assimilando que o local onde acontecem essas coisas é o que produz isso. Não, eu vou naquele lugar. Eu vou naquele lugar porque lá vai haver um grande avivamento. E na verdade, não é assim. O Espírito Santo ele não tem lugar fixo para agir. Ele age no seu coração aonde quer que você esteja. Tudo bem? Então não é o lugar e muito menos, gente, às vezes a gente restringe só a pessoas. Nós vamos ver sobre isso também, tá? Porque a gente acaba fixando que não é aquele lugar vai haver e se aquela pessoa estiver lá vai haver também. Mas Deus age na vida de muitas pessoas, tudo bem? Conforme a adequação da vida delas, né? Conforme o nível de entrega. Então a gente acaba cometendo um erro grandíssimo aqui, né? De achar dessas coisas. Eu nem vou tocar muito nisso porque
não é muito relevante, mas só para você entender, a gente acaba quando a gente transfere, né, o poder do Espírito Santo, que é para reavivar os corações quebrantados, formar corações quebrantados, corações caídos, né, trazer vida, ok? Adormecidos ali, a gente acaba transferindo para lugares ou para pessoas. Pessoas, sim, tá? Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas a gente acaba transferindo só isso de forma atacada, entende? Então, de forma geral, a multidão pensa assim, sabe? Muitas pessoas pensam assim. Pode ver, se você vai no culto da vitória, né, tá cheio, porque a pessoa quer renovo, né? Mas se você vem, às vezes, no culto de ensino, que também revivifica, e nós vamos entender um pouquinho aqui sobre isso mais pra frente, às vezes não tem nem 1% daquela quantidade que veio no culto da vitória, ok? Então não funciona desse jeito, ok? O Espírito Santo, o reavivamento, ele funciona, mas ele precisa. Você lembra que eu falei que avivamento é o produto da ação que ocorreu, que era avivar, dar vida? Então esse produto, ele precisa ser contínuo. É muito fácil você continuar uma obra, né? Começar uma obra, né? Começar um projeto, começar um pensamento, mas o difícil é dar continuidade e terminar isso até o fim, tudo bem? O que é avivamento? O que é avivamento? Olha só, eu achei esse significado aqui e para mim eu achei incrível e é de fácil entendimento, tá? Então, avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo ou de dar vida aos que não tinham, tudo bem? Mais ativo, mais intenso, né? Despertar algo que é nítido em você. Então, avivamento, eu gostei muito dessa tradução, porque olha, ele vai te deixar mais vivo, mais ativo. Atividade aqui significa que você vai ter desejo por ler mais, por buscar mais, por ouvir mais, por fazer e realizar os seus propósitos mais, se não estava fazendo, né? Então você vai ter esse desejo, você vai desejar Deus em primeiro lugar, né? E esse aqui é quase praticamente o nosso tópico 1 da lição, né? Alguém que estava morto. Por quê? A galera que está morta, ela não tem mais prioridade. Então, se é buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas, é porque existe algo em primeiro lugar, existe algo em segundo, em terceiro e quarto. Se é primeiro Deus, então as outras coisas vão ficar em segundo, terceiro e quarto. E as que não sobrar lugar, essas caem fora. Entende? Só que a gente não entende isso muito bem. Então, olha só. Então, avivamento vai te deixar mais ativo, mais intenso. Você lembra que eu falei sobre desejo? A intensidade vai mudar na sua vida. Por quê? Porque você vai desejar mais. Porque você ajustou a sua prioridade do seu coração caído, que agora teve vida. Então você vai desejar mais, fazer mais com intensidade. É tão interessante a gente colocar isso em primeiro lugar, a gente acaba sendo a consequência de colocar Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas em segundo, você ganha essa intensidade junto, porque como aquilo é em primeiro lugar, você faz aquilo com paixão, com amor, com vontade, né? Tenso, né? Mais intenso, despertado e nítido. O que é nítido, gente? Nítido é algo que pode ser visto. E aqui nós entramos, gente, em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, do vosso entendimento, né? Ou da outras traduções vão dizer a nossa mente. Para que experimentais que seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outra coisa que eu quero muito dizer para vocês, abre parênteses, já que vocês estão dando aula para juvenis, essa aqui é essa tradução aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, e não vos conformeis, né? É uma tradução que ela é mais antiga, assim, sabe? Eu gosto muito da tradução, a minha Bíblia é assim, tá? Mas, a minha primeira Bíblia não tinha essa tradução, era uma tradução mais simplificada para aquilo que eu primariamente podia entender, né? Depois eu podia saber o significado das coisas, se estava certo ou não. Tudo bem, mesmo que eu tenha começado a estudar muito cedo. Mas olha só, você que está dando aula para juvenis, existem aplicativos no seu celular, ou você pode adquirir,
que é a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Almeida, né? Nova Almeida Atualizada, né? Então é NAA, a sigla da Bíblia. Porque muitos de nós não falam, né? Vós sois o sal da terra. Não, a maior parte de nós falam vocês são o sal da terra. Mudou alguma coisa? Não, não mudou, né? Mudou que, apesar de eles fazerem um enredo ali de literalidade fantástico, ele traz mais para perto esta Bíblia, né, Nova Almeida Atualizada, para aquilo que nós falamos. Como eu falei, muitos de nós não diz vós sois o sal da terra, ou transformai-vos, né? Não, vocês são, vocês são. Então, como você está falando com juvenis, que o vocabulário deles é jamais assim, né? Para eles não entenderem que isso é uma coisa arcaica, é uma coisa que está no mundo deles, então tente trazer isso mais para perto, até que seja com a Bíblia mesmo. Mas olha só, a parte da nitidez se encontra nesse versículo também, porque nítido é o que pode ser visto. Você lembra que eu falei? Então, não se conformar, nós vamos voltar para esse não se conformar mais depois, né? Com este mundo, mas transformarmos pela renovação da sua mente. Você lembra que tudo que entra no seu, tudo que a palavra toca, nós vamos ver a importância da palavra. Tudo que a palavra toca é o que entra na sua compreensão. O que entra na sua compreensão é o que você se torna, e o que você se torna, você lembra que o que você é quando você organizou o que é primeiro, o que é segundo e o que é terceiro lugar na sua vida, e assim por diante. Então, se a palavra está te tocando, se a palavra está entrando no seu entendimento, você está se tornando, né, a palavra de Deus, logo Deus está em primeiro lugar na sua vida. E quando isso acontece, essa renovação, né, do entendimento da gente, isso ele não fica só aqui. Porque não se conformeis, quando você não se conforma, você age. Você não fica inconformado, parado, certo? Você fica inconformado com o propósito. Então você mostra, você é nítido. E aí que começa os grandes avivamentos por pessoas que nós vamos ver também. Pessoas que não se conformaram com a corrupção desse mundo. Pessoas que não se conformaram por o mundo ter tomado um caminho, uma decisão diferente, ou por as pessoas não estarem enxergando mais coisas que estão na frente dos olhos delas. Pessoas inconformadas, não no atacado, gente. Pessoas que eu digo são pessoas unitárias. Deus chama uma pessoa que não se corrompeu, não se conformou. Chama para avivar as grandes pessoas. Por isso que às vezes, você lembra que eu falei que muitas pessoas só olham para as pessoas e para os lugares? Não está no lugar, está na pessoa. Está na pessoa. Tudo bem? Você pode ser um inconformado também com este mundo e causar grandes avivamentos. É claro que eu estava vendo no carro e toda vez que eu venho dar aula, eu já venho falando com o papai. Eu venho falando assim, gente, eu não entendo, né? A gente sempre pensa no atacado. Não, os grandes avivamentos, a gente pensa em estádios cheios, igrejas cheias, né? Aquelas grandes conferências. Mas, na verdade, a renovação que você pode gerar uma renovação na pessoa que está do seu lado, as pessoas que trabalham com você. É porque a gente pensa, porque a gente não tem essa sensibilidade. A gente pensa que o pouco que a gente faz, às vezes é medíocre. Mas Deus vê que o que nós fazemos é eficaz. Entende? Por exemplo, se não for por uma multidão, então não vai ser eficaz aos meus olhos. Mas os olhos de Deus não são bem assim. Por exemplo, eu estou dando aula aqui para você que eu nem sei que está me assistindo e não sei quantas pessoas são, mas essa sala está vazia. Só existe eu e papai. E aí? Será que você prepararia uma mega aula extraordinária, ficaria meses estudando para não precisar pegar nenhum material na mão que já estivesse na sua mente, que você já tivesse guardado no coração, e você ilustraria e ia expor aquela exposição de aula fantástica, fantástica. Tudo aquilo melhor que você poderia dar, né? Você faria tudo isso se fosse para uma pessoa estar ali? Porque a gente pensa que o melhor que nós podemos dar é só se for no atacado. Não, é só se for um culto que tiver muitas pessoas. É só se eu for dar aula em um lugar que tenha muitas pessoas. Eu só vou no encontro dar uma palestra, um sermão,
se tiver muitas pessoas. Porque se tiver pouco, eu também não vou dar tudo de mim, são poucas. Entendeu? Então a gente não tem essa sensibilidade de notar que para Deus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E às vezes não, quase sempre, a gente não tem esse contato. Por isso que nós precisamos que o Espírito Santo quebre os nossos corações caídos para que nós possamos ver isto. Que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E assim nós dedicaríamos tudo que nós somos para que seja uma pessoa ou 1 milhão de pessoas. Seja no pouco ou seja no mundo, você precisa ser o melhor que você pode, porque é para Deus. Às vezes a gente não tem essa sensibilidade. Tudo bem? Então, olha só. Sabemos então que avivamento aqui em Romanos, ele precisa interagir em ações, ok? Muito bem. Agora, daqui para frente, a gente tem o nosso texto, os nossos textos, né? E aí a gente já começa com os tópicos. A gente tem o tópico 1, né? Quando o ser humano está morto, um avivalista usado por Deus, definições básicas e tudo mais. Daqui para frente, tirando o tópico 1, eu acredito que tudo vai trabalhar na vida de Ageu. Mas eu vou resumir algumas coisas para vocês, porque eu quero que vocês compreendam isso. Eu vou ler para vocês o que eu escrevi no meu papelzinho vindo para cá, ok? Espero que vocês anotem para compreender. Então, avivamento eu botei, né? Avivamento é quando o Espírito de Deus visita o seu povo que antes estava em um estado de dormência, né? Trazendo uma nova vida, uma renovação, um ânimo espiritual, iluminação, né? Clareza de pensamento, traz mais amor, mais desejo, como nós estávamos falando, mais desejo pela santidade, de estar perto de Deus, de deixar para trás. Esse desejo pela santidade, eu fiquei pensando depois, né? Eu coloquei no papel e pensei depois. Desejo pela santidade, sabe, quando nós organizamos que Deus está em primeiro e todo o resto vem em segundo. Então, né? Se eu não colocar as coisas na sua ordem, ou se eu colocar e não fazer, porque o que acontece é o que pode ser visto, ok? Se eu não colocar as coisas como eu penso que eu coloco, digamos, se eu coloquei Deus em primeiro lugar, só que chega a hora de eu, sei lá, jogar um futebol, chega a hora de eu assistir meu seriado, chega a hora de fazer isto ou aquilo, né? Eu não cumpro com o que eu coloquei na minha mente, então logo Deus não está mais em primeiro lugar na minha vida. Existem outras coisas que já são prioridade. E todas essas coisas, o que elas vão fazer? Elas vão ferir a sua santidade. Você está manchando a sua santidade quando você não coloca Deus em primeiro lugar. Tudo bem? Isso vai te gerar mais amor, mais desejo, né, de ser santo, apego pela palavra de Deus e paixão por fazer a vontade de Deus aqui neste mundo. Perceba que uma coisa leva a outra. Então, esse ânimo vem, te traz mais para perto de Deus, te dá ânimo. Você tem desejo de buscar as coisas de Deus. Falamos sobre isso um pouquinho anteriormente. Você tem desejo de buscar as coisas de Deus, esse ânimo de estar perto, a sensibilidade pela palavra de Deus. Você quer mais, você tem sede e você almeja, através de uma vida de oração, de um senso de propósito e de destino, ser guiado e conduzido pelo Espírito Santo. Então, porque você vai almejar fazer o propósito de Deus na sua vida aqui neste mundo, né? Isso só acontece pelo contato da palavra e pelo auxílio do Espírito Santo, tudo bem? Então, olha só, avivamento no Antigo Testamento, eu vou puxar essa partezinha porque eu acho bem interessante para que a gente entenda, tá? Avivamento no Antigo Testamento aconteceu quando Deus levantava juízes, profetas e reis piedosos, né? Que traziam o povo de Deus que estava antes desviado das verdades, né? Para a verdadeira adoração e o verdadeiro culto. Então, Deus levantava, perceba que Deus levantava pessoas no singular para, através daquelas pessoas que não se conformavam com a dureza de coração deste mundo, então transformava em pessoas ímpares, únicas, que a partir dessas pessoas organizavam então
esses avivamentos para o atacado, para a multidão, entende? Então perceba que o avivamento ele começa sempre com pessoas inconformadas. E as pessoas inconformadas, às vezes, nem sempre elas são grupo de pessoas inconformadas, né? Cada coração é cada coração. Tem pessoas que têm tristeza por aquilo mesmo, né? E tem pessoas que só têm aquela inconformidade, mas continuam vivendo igual, né? Essas pessoas, talvez elas não vão ser usadas para fazer um avivamento, mas aquelas que se entristecem, porque entristece o seu espírito e a sua alma também. Então essas são usadas, ok? Porque essas vão gerar impacto, porque elas também são inconformes. Tudo bem? No Novo Testamento nós temos então o dia de Pentecostes, né, que foi usado ali para ver um grande avivamento. Esse é o exemplo que nós temos do Novo Testamento, né? E nós vemos que ao longo da história Cristo, então, levanta no período da igreja, né? Porque do dia de Pentecostes, em Atos 2, começa o período que chamamos de igreja, né? Temos a igreja de Atos até hoje, tudo bem? Então, ao longo da história cristã, vemos o período em que a igreja de Cristo declinou, se afastando da vontade de Deus. Isso ocorreu muitas vezes na história, né? Se afastando da vontade de Deus, adotando práticas e doutrinas meio estranhas. E até hoje, né, a gente vê a igreja de Deus se declinando para tudo quanto é lado, adotando várias práticas, várias doutrinas que são bem estranhas, né? Não são coisas que são necessariamente bíblicas, ou estão omitindo alguma coisa, né? E nós vemos então Deus levantar pessoas, né, para mover tudo isso. Um grande exemplo que eu gosto, né? A gente tem os grandes avivalistas, né, da história. Isso é fantástico. Você tem um livro sobre avivalistas, que é Os Grandes Avivalistas, acho que é o nome, que se encontra na CEPAD. É algo que está na sua lição. No final da sua lição tem esse livro. Você pode adquirir. É um livro fantástico, contando a história da igreja e como foi esse mover de avivamento até os dias de hoje, né? Mas um grande exemplo que eu gosto de dar sobre a igreja é a reforma do século XVI, né? Essa grande reforma, ela não trouxe só aquela reforma, né, da conduta do culto, da eclesiologia e tudo mais. Ela trouxe uma reforma de trazer vida aos corações quebrantados novamente. Então essa trouxe o verdadeiro sentido de quebrantamento nos corações de novo, né? De corações duros e caídos para corações quebrantados, que almejavam então a presença do Espírito Santo novamente, ser guiados através do Espírito e da palavra, né? Renovação. Um exemplo que eu gosto de dar sobre todas essas coisas também que nós temos no Antigo Testamento é Ezequiel 37, o vale de ossos secos, né? Então, o que provoca o avivamento é a palavra de Deus, é o que provoca o avivamento, ok? De ser essa mudança de vida. O resultado do avivamento, o que produz o avivamento, o que provoca, impulsiona, é a palavra. Mas o resultado do avivamento é a mudança. Por isso que nós temos aqui esse versículo, que se encontra em Romanos 12. Não se conformais, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Nós vamos dar um tapa aqui no contexto da história de Ageu, porque se você não entender Ageu, nós não temos como dar continuidade à lição, porque daqui para frente a gente só vai falar sobre o profeta Ageu. Tudo bem? Eu separei aqui alguns textos no meu livro que eu usei para dar. Temos a aula aqui. Gente, aqui na lição anterior, 2 lições atrás, nós estudamos sobre os profetas menores, né? E falamos sobre a vida de Ageu, inclusive fui eu que dei essa aula. Mas eu separei aqui algumas coisas que, no fundo, é o que interessa mesmo para nós, tudo bem? Então, olha só, o fundo histórico do profeta Ageu aconteceu mais ou menos assim. Provavelmente ele nasceu na Babilônia, né? Na época de cativeiro babilônico. Ele nasceu na Babilônia e ele saiu da Babilônia com a primeira leva de repatriados, né? Para sua nação. Então, ele nasceu em Babilônia, saiu com a primeira leva de judeus, né? O livro, você lembra que eu falei para que você entenda? O livro de Ageu, você precisa dar um tapa no livro de Esdras e Jeremias para poder catar uma coisa aqui e montar o fundo. Então, o
O livro de Esdras vai falar que eram mais ou menos 50 mil repatriados que voltaram nessa primeira leva, né, na posição ali, então, com o comando de Zorobabel, tudo bem? Ele voltou ali, assim que ele voltou, gente, isso era mais ou menos ali em 538 a.C., né, o livro de Esdras nos diz isso. Então ele iniciou, a galera que saiu de lá, começou a iniciar a reconstrução do templo. Assim que eles saíram da Babilônia, eles iniciaram. Não era nessa época que o profeta Ageu começou a agir avivando as pessoas, tá? Quando eles saíram, chegaram na sua terra, então os judeus começaram a reconstrução do templo. Mas logo depois, por causa de perseguições, né, dos samaritanos, de oficiais persas, abandonaram o grande projeto de reconstrução do templo, né? Ageu começa a pregar a sua mensagem. Esse avivamento que Ageu vai começar a pregar é uma motivação pela reconstrução do templo, né? Nós vamos entender, as pessoas mudaram um pouquinho as coisas ali, tá? Mas Ageu então começa a sua mensagem de motivação para reconstruir o templo tempos depois, né? Sendo a data dele de 520, são quase 17 anos, 13 anos. 13 anos depois que eles abandonaram as obras, Ageu começa a motivar as pessoas a voltar, então, para os seus propósitos de reconstruir. Gente, como é que eu posso explicar isso aqui para vocês? Nesse período, as pessoas, elas desanimaram, elas abandonaram, elas ficaram, acho que nem morna, abandonaram mesmo as práticas delas e o Deus também, tá? A Deus, a papai. O que aconteceu? Saíram, desanimaram, porque aconteceu muita coisa, eles foram, né, presos muitos anos em Babilônia, voltaram, não era mais a mesma coisa quando eles voltaram. Então eles abandonaram, eles deram prioridade para suas próprias casas, para seus próprios telhados, mas esqueceram daquilo que era primário, que era o templo, né? Então eles deram ênfase no trabalho, na agricultura, eles deram ênfase em tudo que eram de si mesmos, mas esqueceram de Deus. Você lembra que eu falei que renovação acontece e ela só é eficaz na sua vida porque você pode vir a um culto em algum lugar, ser reavivado por alguém, e quando você sair dali, você pode sair exatamente como entrou. Por quê? Porque aquilo só vai dar fruto, só vai ser eficaz se você realmente mudar, né? Esse é o produto, esse é o resultado. Mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude. Tudo bem? Então aqui eles deram uma desorganizadinha aqui, o povo, né, da primeira leva, porque eles botaram Deus para sei lá que lugar. Mas tudo que era deles foi para primeiro lugar. Então nós não tínhamos mais Deus como centro, Deus como primeiro lugar, né? Como se eles não precisassem mais do auxílio do Altíssimo nas suas coisas. Tínhamos um povo antes que qualquer coisa, ao colher, ao plantar, eles primeiro consultavam Deus. E agora nós não temos mais isso. Uma pessoa, né? Gente, um povo totalmente desmotivado aqui quando saiu da Babilônia, totalmente desmotivado em ter que reconstruir tudo isso. Então eles tinham tempo para suas casas, tinham tempo para suas coisas, mas eles não tinham tempo para as coisas de Deus. É mais ou menos isso que o livro de Ageu vai falar. Aí vem aquele cenário da glória da primeira casa é maior do que a glória da segunda casa. O que é isso? Começa, então, eu vou ler um pedacinho só para vocês, tá? Então, começaram o trabalho, eu gostaria que vocês anotassem isso, anotassem no caderno, no seu coração e anotassem isso para a vida inteira, que é o que eu fiz também, ok? Então, começar um trabalho é uma coisa, continuar é outra. Você já notou que tudo aquilo que nós fazemos, né, às vezes são tantas coisas de Deus ou não, começar é muito fácil, a gente tem muito ânimo. Mas dar continuidade depende daquilo que nós fazemos, não é tão fácil assim, a gente acaba desanimando. Então é outra coisa. Ageu não parou de pregar, de avivar, de motivar aquelas pessoas, né, de Judá, não parou de pregar. Então assim que Judá se animou e pôs a mão à massa, né, o trabalho árduo, ele também continuou profetizando, pregando, avivando, motivando e procurando agora incentivar o povo a terminar o templo.
Então ele começou motivando e ele terminou motivando essas pessoas. Ageu era uma pessoa que não se conformou com a corrupção, com a inconformidade, né? Com a reprovação do povo. Tudo bem? Você lembra que eu falei? Aqui a gente tem algumas divisões no livro, mas lá não é, né? Acho que de grande valia para a gente, então nós não vamos ler. E temos a glória maior, que é do verso 6 a 8, que é parte da nossa leitura em classe também, tá? O que essa glória da primeira casa é maior do que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa, né? Claro que ele estava dando alusão ali, né, para a glória da segunda casa, que seríamos então eu e você, depois da vinda de Cristo, a ascensão aos céus, né, que nós somos templo então do Espírito Santo, tudo bem? Então aqui ele estava dando alusão para mais para frente, né, para isso. Mas, né, nós temos então aquilo que é do texto mesmo, aquilo que aconteceu aqui. O que aconteceu? O primeiro templo, antes, né, do templo ser destruído por Babilônia, nós tínhamos um templo lindo, de ouro, templo de fantástico, fantástico. É por isso que ele vai falar, né, eu sou, né, e esse templo foi destruído, esse pessoal destruiu tudo, destruiu a casa, destruiu o templo, né, foi todo mundo preso, todo mundo cativo, depois todo mundo foi solto, ter que olhar para tudo aquilo e ver, poxa, tá tudo destruído, né, tá tudo... Nossa, né, não dá nem ânimo de a gente reconstruir tudo de novo, dá vontade de chutar o balde, em outras palavras. Tudo bem, né? Então, tem que entender as pessoas do texto também, estavam desanimados. Então, antes de eles serem cativos, eles tinham um templo, é por isso que Deus fala, né? Aí, eu só digo por isso que Deus fala, porque eu vou falar mais pra frente. Nós temos aqui, então, o Zorobabel, que ordena que eles vão e constroem templos de pau, templo de madeira. E aí os mais antigos ficam conformes com isso, né? O pessoal que saiu do cativeiro vê, então, o pessoal construiu um templo de madeira. Aí Deus fala assim, eu sou o ouro e eu sou a prata. Se eu quiser, eu faço 1 milhão de vezes melhor e maior. Mas eu quero que seja assim. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. Por quê? A primeira casa, o pessoal via mais a beleza do templo, a beleza exterior, mas não a beleza real, que era a ação de Deus no templo. Então Deus ordena a Zorobabel que construa um templo de madeira, porque a glória... É por isso que o livro de Êxodo vai dizer que os mais velhos choravam e os mais novos se alegravam na presença de Deus. Porque os mais novos, eles viram que a presença, apesar do templo ser de madeira, a presença de Deus era irreconhecível, grandes avivamentos aconteciam ali. Então, esse é a trajetória da motivação do profeta Ageu, de sempre dar vida, dar renovação para essas pessoas, dar ânimo para essas pessoas por meio do Espírito Santo e da palavra. Vamos reconstruir, vamos terminar. Por quê? Porque existe algo que está em primeiro lugar. Então, o produto aqui da história de Ageu é que a glória da segunda casa era maior do que da primeira. A glória da segunda casa, apesar de o templo ser de pau, era maior do que a primeira, tá? E é esse o contexto que você então vai declinar. Perceba bem, olha só, no tópico 1 da nossa revista, e aqui nós vamos encerrar e fazer uma linda oração. No tópico 1, nós vemos ali a pessoa que está morta, né? Porque do pecado que ocorreu em Gênesis 3, nós temos desde Gênesis 3 até Apocalipse 22, nós temos o quê? Deus orientando as pessoas como devem e como não devem viver. Desde Gênesis 3 a Apocalipse 22, nós temos Deus orientando como você deve e como você não deve viver. Nós vemos Deus orientando e levantando gente, mostrando que se existe algo em primeiro, existe algo em segundo e terceiro e quarto, que existe uma prioridade que se chama Deus, mais tarde Pai. Existe. Então nós entramos por isso tudo pelo arrependimento, dando frutos de justiça, fazendo as escolhas excelentes e vivendo para a glória de Deus. Tudo bem? Então olha só, nós encerramos aqui. Eu fico feliz que você esteve comigo até o final. Esteve conosco, porque eu não estou sozinha. Você também não está. Papai está com você.
Espírito Santo está e mora em você. Por isso que o templo da segunda casa é maior do que da primeira, seu e o meu. Feche os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração aqui juntos e eu desejo que a sua aula seja a mais abençoada possível. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigada por mais uma oportunidade que você nos deu de estarmos juntos, tanto eu com você, para nós com as outras pessoas, estarmos juntos, podendo aprender mais da sua palavra, podendo aprender mais da sua pessoa. Nós te pedimos, Senhor, que por meio do Espírito Santo, que não só habite em nós, que revifica-nos a cada dia que se passa, que nós não esperamos uma conferência, né? Um culto-feira de vitória, não. Revifica-nos nós. Mas, Pai, ensina-nos a buscar o desejo de ser reavivados todos os dias. Como o profeta Ageu dizia, você é conosco, você está conosco, você é comigo, você é com o caro professor que está aqui. Senhor, ensina-nos a ter esse desejo. Senhor, trabalha na nossa mente, muda a nossa mente, reaviva a nossa mente a entender que você está em primeiro lugar na nossa vida e todas as outras coisas serão acrescentadas, e que não haja preocupações com isso, e que também não haja renúncias de nós ficarmos incertos perante certas coisas que nós não queremos abandonar. Pai, por meio do Espírito Santo, trabalha no nosso coração, para que cada professor possa ser um exemplo de avivamento enquanto dá essa aula. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus, papai. Amém e amém. Fique com Deus e até a próxima pré-aula da nossa Escola Bíblica da Assembleia de Deus de Blumenau.